Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, no universo de Dragon Ball, infelizmente a gente não tem tantas variedades no estilo de luta dos personagens. Porém, existem algumas exceções. Personagens com poderes bem diferentes do clássico ataque de Ki. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre eles. Mas é claro, antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante. E também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A nossa habilidade bônus aqui eu realmente não sei se deve ser considerada, pois não é algo que literalmente faz parte dos poderes do personagem. E obviamente estou falando da habilidade de abrir portais interdimensionais do nosso querido Goku Black, mas no caso não com o Anel do Tempo, mas sim com a Foice. Essa habilidade não só não nos é explicada, mas também parece muito mais uma questão de força bruta, então eu realmente não sei se devo considerar. Enfim, deixa aí nos comentários se você considera ela. Em último lugar, nossa habilidade menos diferente aqui é o Mafuba do Mestre Kami. Sim, eu sei que o Mafuba não é literalmente do Mestre Kami, mas quando você pensa nessa habilidade, você vai pensar nele, então... é isso. Uma habilidade peculiar de selamento, que basicamente funciona depois de você colocar a energia de um ser dentro de um pote e colocar esse selo. Basicamente, se ninguém tirar o selo, a pessoa vai ficar presa para sempre, e não precisa necessariamente ser em um pote. Um exemplo, o Piccolo Daimao foi selado em uma panela elétrica de arroz. Não me pergunte por quê, o Akira era muito criativo com suas ideias. Mas voltando ao ponto, essa técnica sim é bem interessante e diferenciada. Por mais que ainda tenha o padrão Dragon Ball de que se você for mais fraco que o inimigo, você não vai conseguir selar ele. No caso, vai ser mais difícil e a probabilidade de você morrer é grande. Mas de qualquer forma, eu fico feliz que ela não foi literalmente esquecida. O mísero fato dela ser citada e aparecer no Super e até o Mestre Mutaito, que foi quem inventou a técnica, serem de certa forma homenageados é bem legal. Mas fora isso eu não tenho muito o que dizer. Simplificadamente é uma técnica de selamento bem diferente da nossa próxima, que é basicamente a magia do Babidi e a marca Majin. E a marca Majin por si só pode não parecer tão interessante assim, mas o simples fato do Babidi acabar controlando o personagem, ele acabar tendo esse buff não só de poder, mas sim da própria maldade, e ele também só poder ser controlado pela maldade que tem no interior, faz com que seja, no mínimo, uma técnica intrigante. O M de Majin na testa é bem icônico, não só pelo Vegeta, mas os próprios capangas do Babidi acabaram se tornando ao menos um pouco memoráveis por causa disso. Mas sim, o maior defeito dessa técnica é que quando o personagem ele é mais forte que o Babidi, tipo, muito mais forte, ele acaba não sendo controlado pela marca em si, nem pelo próprio Babidi. No máximo, a sua maldade foi aumentada, mas o próprio Vegeta afirmou que não estava sendo controlado diretamente, e ele até podia negar os pedidos do Babidi. Então isso acaba meio que fazendo a técnica perder um pouco de credibilidade, mas eu também devo admitir que eu tenho uma certa confusão em relação a ela, já que eu não sei se é especificamente os Saiyajins que tem uma resistência contra essa marca, ou se é todo mundo que é mais forte que o Babidi. Enfim, comenta aí o que você acha. Agora, mesmo sendo uma técnica bem diferente do padrão de Dragon Ball, ela não é tão diferente quanto a nossa próxima, que é o salto no tempo do Hit. Essa técnica basicamente salta o tempo, né? O nome é bem explicativo. Não, mas falando sério aqui, ela parece bastante com parar o tempo. Ao que eu entendi, o tempo acontece, só que só pro Hit. Então ele tecnicamente para o tempo, mas sem parar o tempo. Essa habilidade nos foi introduzida de uma forma até que bem interessante na saga do Universo 6. Todo esse mistério para saber o que o Hit poderia fazer era bem interessante. Porém, se eu não estiver enganado, o seu segredo foi revelado relativamente rápido. Num geral, não nos é explicado exatamente como o Hit faz para saltar o tempo, mas o que a gente sabe é que a base que ele usa para isso é o Ki, ou seja, se um personagem for mais forte que ele pode ignorar essa habilidade. Bom, não literalmente, mas se ele quiser sim. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. E eu digo isso porque personagens mais fortes que o Hit, como Bills e Vegeta, não conseguiriam ignorar o salto no tempo. Mas o Goku, que é mais forte que o Hit, por ser mais forte que o Hit, conseguiu ignorar o salto no tempo dele. Então é bem mais uma questão de sorte barra roteiro. Mas sim, assim como os outros da lista, esse ataque aqui é burlável.
Agora, fora isso, o que mais me incomoda no salto do tempo do Hit, eu acho que é a estética do ataque dele. Sei lá, eu pessoalmente acho meio estranho, mas isso é mais questão de gosto mesmo. E sobre a quantidade de tempo que ele consegue saltar, se eu não me engano, na primeira aparição do Hit era algo por volta de 0,25 segundos. E atualmente é 1 segundo e alguma coisa, se eu não me engano. Então, apesar de ser uma técnica boa, pela sua fraqueza e pelo fato de estar limitado ao Ki, ele vai ficar atrás da nossa próxima técnica, que no caso é a paralisação do tempo que o Guldo das Forças Especiais Gnil faz. Que até é estranho pensar que um cara do começo do Z teria uma técnica não só mais diferenciada, mas também muito mais apelona que um cara do Super. Principalmente em Dragon Ball, que é um universo que considera muito mais nível de poder do que qualquer coisa. Mas falando sobre o Guldo em si, no Z ele nos é apresentado tendo essa rivalidade com o Vegeta, e temos também todo esse mistério sobre a habilidade principal dele, que no caso é parar o tempo. Mas não é simplesmente parar um tempo com um limite imposto, é parar o tempo pela mesma quantidade de tempo que ele consegue ficar sem respirar. Ou seja, é uma habilidade não só muito versátil, mas muito apelona, diferentemente do Hit, que de novo só pode parar cerca de 1 segundo. Claro, para ele que corre na velocidade da luz é muito, mas se 1 segundo para ele já é muito, imagina o que ele poderia fazer com a técnica do Guldo. E óbvio, ele também tem telecinese, mas isso não é algo tão novo na franquia. Mas um poder tão forte assim, obviamente, seria dado para um cara relativamente fraco. Então sim, o Guldo não durou tanto tempo. E a fraqueza desse poder é a vantagem que ele tem. Ou seja, está limitado ao tempo que o personagem consegue ficar sem respirar. Então se ele não treinar isso, não vai ser tanto tempo assim. Porém é mais a condição do poder do que uma desvantagem em si. Agora, muita gente vai ficar confusa. Sim, no nosso segundo lugar tá a habilidade do Majin Buu, que no caso é poder transformar as pessoas em alimentos e absorver o poder delas. Mas Goten, parar o tempo é parar o tempo. E eu sei, mas parar o tempo é o tipo de habilidade apelona que você vê em outros animes. Não é algo tão inimaginável pro universo de Dragon Ball. Agora, você transformar uma pessoa em chocolate para poder comer ela e ainda por cima ter a habilidade de absorver os poderes dessa pessoa, isso sim é uma habilidade diferenciada e bem criativa. Muitos não gostam do Majin Buu pela personalidade dele, mas temos que admitir que isso é bem legal, ou que no mínimo é uma habilidade que combina com o personagem. E eu devo dizer que é uma habilidade bem divertida, apesar de que sim, ela também tá limitada nos personagens que são mais fracos que o Buu, mas não 100% também, já que o Vegito virou sim um chocolate, mas um chocolate forte o suficiente para matar o Buu. O que vai fazer agora? Está frente ao bombom mais forte do mundo! Agora, a habilidade mais insana e sem sentido de todo Dragon Ball tem que ser essa. No nosso primeiro lugar, nós temos Zamasu virando todo o universo. Eu não tô brincando, não tô exagerando, ele virou todo o universo. E não só isso, ele ia virar uma linha temporal que ia se fundir com outras linhas temporais. Aí você me pergunta, Goten, qual que é a lógica desse poder do Zamasu? E eu te respondo, eu não faço ideia. No anime, se eu não me engano, tem todo um papo de que tinha a ver com a determinação do Zamasu em continuar vivo, que ele era a justiça, sei lá o que. E cara, isso não cola. Ele podia até ser imortal, mas virar um universo já é demais. Porém, em compensação no mangá isso é meio suavizado, já que ele faz uns clones lá. O universo de Dragon Ball nem sempre tem a maior diversificação dentre as suas habilidades e poderes. Muitos gostam e outros queriam mais, mas o que importa é que por isso habilidades que eu mencionei no vídeo acabaram ganhando um lugar no coração dos fãs, assim como o Dragon Ball, que é essa obra maravilhosa apesar de ser simples. Enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro,
você que está assistindo o vídeo pode ter vacilado ou pecado depois de tanto tempo tentando melhorar e talvez por isso esteja se culpando e achando que não tem redenção para você. Às vezes a gente pode exagerar e fazer uma tempestade no copo da água, mas o que importa é você lembrar que Deus está com você e por isso sempre se levantar independentemente do problema. E por isso eu quero que você fale com Deus, pois Ele sempre estará com você, mesmo nos seus piores momentos, e independentemente de qualquer pecado ou problema que você possa ter. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever, hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!